Eu, no meu caso, eu fui descobrir só depois, mais tarde, por causa da relação do meu pai com a minha mãe. A gente costuma, né, a pegar como exemplo. Exatamente. Então, minha mãe ficou ali uns 11 anos casada com meu pai. Meu pai era alcoólatra, eles viviam terminando. Ele não era uma pessoa responsável. Ele era muito legal, muito querido. Mas ele era alcoólatra, então eu não sabia que aquilo era uma doença também. E tinha essa coisa da rejeição. Eu me sentia rejeitada por diversas vezes. Mas eu não entendia que não era rejeição. Fui entender só depois de adulta. Que eu fazia o desenho, vou fazer um desenho lindo pra ele, ele não vai sair pro bar. E eu fazia o desenho, ele ia pro bar. Falava, hoje eu vou fazer uma música linda. Por isso? Eu me culpava. Tá vendo? Eu me culpei quando ele morreu, eu tava culpada até o ano passado. Quando eu saí do reality, fui pra terapia. E aí eu entendi o porquê eu maltratei tanto o Lucas. Era como se eu estivesse brigando com meu pai lá no passado, sabe? Irritadíssima com ele. Você gostava dele, você via o que ele tava fazendo e você tava fazendo tudo pra mudar e ele não mudava e fala, putz, então eu sou culpada, né? Eu sou culpada, eu não sou o suficiente pro meu pai. Aí depois, nas minhas relações, é isso que eu falo, se você não resolve isso, você vai transferir esse tipo de coisa pra relação, né? É muito e aí ele tinha isso. essa coisa dele estar desligado, né? Então, eu lembro do final de semana, quando a gente ia pra casa dos meus avós, o meu pai não ia junto com a minha mãe. Eu lembro disso, que a minha mãe... Porque ele não tinha paciência, ele queria ir na frente. Então ele largava a minha mãe com 2 filhos, pegando o ônibus, ele ia, porque ele queria beber. Nossa. Aí a gente chegava, ele já tava bêbado. Então aquilo era chato, assim, sabe? Eu falava, nunca vou casar. Nunca vou... Eu sempre falava isso. Mas você chegou a conversar sobre isso com seu pai alguma vez ou nunca? Não deu tempo. Nunca teve essa abertura? Eu tinha 14 quando ele morreu. 14, não dá. Com 14 anos não tem cabeça pra isso. E eu falava, ele morreu porque eu não fui visitar ele, eu que matei ele. Nossa, porque eu falei, não vou te visitar final de semana. Se você tiver bêbado, nananã. Daí eu fui e ele tava bêbado. Eu falei, também não vou no próximo. Sei bem. Mas foi tipo uma forma de punir ele. E não tá certo, né? Não tá, mas 14 mas anos... Mas eu não queria ver ele bêbado, sabe? Se acabando, assim. Aí eu falei, não vou também. Aí, numa segunda-feira, minha mãe falou, ele faleceu. E foi numa morte muito estúpida. Ele se afogou com o próprio vômito e foi parar no pulmão. Nossa. Hoje eu consigo contar isso sem chorar. Que é no documentário que foi a lavagem. Entendi. Que eu fui comentar sobre isso e não vi que estavam filmando. Que eu segurava o choro. Sempre a minha mãe me ensinou a não chorar. Em público. É mesmo? Ser forte e segurar... sempre firme, forte e braba. Pra esconder a fragilidade. Pra não mostrar o lado mais vulnerável.